E aí, cientistas, beleza? Eu sou o Albert Newton. E eu, a Marie Lavoisier. E o tema de hoje é a vida na Terra. E nós vamos entender o que tem afetado o dia a dia de milhares de pessoas. E aí, cientistas? Vocês já leram Vidas Secas? É um clássico da literatura brasileira. E o seu autor é o Graciliano Ramos. Mas embora seja uma obra de ficção, a sua história é muito conhecida entre as famílias que vivem em regiões secas. A realidade dessas famílias é bem complicada. O sertão é árido, chove pouco. Mas a Agência Nacional de Águas monitora a seca na região. É preocupante, porque a seca é grave e vários estados do Nordeste passam por isso. E a seca não é causada só pela falta de chuva. Olha aqui, eu vi que a desertificação também contribui com isso. Pera, quê? Mas o Nordeste não é um deserto igual lá na África ou no Oriente Médio. Mas a desertificação é um fenômeno de degradação da terra por conta da ação humana, o que acaba afetando a biodiversidade e os solos para as plantações. A desertificação deixa os solos inutilizáveis por causa dos processos intensos de salinização e alcalinização. Com uma produção agrícola agressiva, irrigações irregulares, desmatamento e aquecimento global, esses fenômenos se intensificam. Na alcalinização, por exemplo, o solo fica muito básico, com um pH alto, devido ao abuso das monoculturas e do descarte incorreto de pilhas e baterias. Já na salinização, o solo se enche de sais minerais que seriam lavados se houvesse chuvas constantes. Com o aquecimento global e a falta de chuvas, aumenta-se então a quantidade de sais. Quando esses dois processos ocorrem numa mesma região, a desertificação avança e prejudica qualquer atividade naquelas terras. Mano, o assunto é sério mesmo. Eu achava que o deserto só tinha a ver com calor. Mas tem. Isso porque a desertificação tem aumentado com as altas temperaturas, que vem lá do aquecimento global. Pera aí. Você falou de temperatura e de calor. Se eu me lembro bem, lá na física são conceitos diferentes. Verdade, né? Melhor eu pesquisar a diferença entre eles. A temperatura tem relação com o grau de agitação das moléculas que compõem o material. Então, quando a gente mede a temperatura, nós sabemos quanto as moléculas do corpo estão agitadas. Agora, o calor é a variação de energia que um corpo possui por causa das mudanças de temperatura ou de estado físico que ele pode sofrer. Então, essa é a termologia para a física, que a gente utiliza para estudar os fenômenos térmicos. Mas, falando de temperatura, a gente não precisa saber quais são as escalas térmicas? Olha, sim, porque, por exemplo, numa previsão de tempo, a gente utiliza a escala Celsius. Agora, no sistema internacional é utilizado a escala Kelvin, mas a gente ainda tem mais uma, que é a escala Fahrenheit. Para medir a temperatura dos corpos, nós utilizamos escalas termométricas. A escala Celsius é conhecida como uma escala centígrada, porque possui 100 intervalos. A fusão ocorre a 0 grau e a ebulição a 100 graus. Já na escala Fahrenheit, para se chegar aos valores, foram feitas medições a partir do ponto de fusão de água e a temperatura normal do corpo humano. Assim se chegou aos valores de 32 graus na fusão e 212 graus na ebulição. A escala Kelvin parte da mínima temperatura possível, o zero absoluto, que equivale a 0 K e a menos 273 graus Celsius. Assim, a fusão fica a 273 Kelvin e a ebulição a 373. Veja só a equação para converter uma escala na outra. Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, que por sua vez é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5. Agora sim eu entendi a diferença entre as escalas e como fazer a conversão. E além disso, a temperatura nos ajuda a entender o conceito de calor, lá da física, que você mesmo já explicou. Mas, relembrando, o calor é a energia térmica que passa de um corpo para o outro. Mas gente, isso é sempre da maior temperatura para menor, né?
A transmissão de calor ocorre de um corpo de maior temperatura para o de menor. Isso pode ocorrer por contato na condução por convecção. No caso dos gases, com os gases quentes subindo e os gases frios descendo, e por irradiação térmica, a partir de ondas de calor. Quando um corpo recebe calor, pode ou não alterar sua temperatura. Se altera e não há mudança no estado físico, temos o calor sensível. Já o calor latente não tem alteração de temperatura enquanto os corpos estiverem mudando seu estado físico. É o que ocorre quando um gelo derrete. Nossa, os conceitos de calor e temperatura estão mesmo relacionados. E falando do aquecimento global de novo, dá pra gente entender que quando as temperaturas aumentam, as geleiras derretem. E nesse processo, a transferência de calor faz com que o estado das geleiras passe de sólido para líquido. Isso aí. Mas o problema é que esse ciclo também tem destruído a biodiversidade nos mares e na terra. Mas é por isso que a ONU tem mais um objetivo pra gente, justamente por conta desse tema. E aí, cientistas? Bora pensar se no nosso dia a dia a gente tá mesmo cuidando da biodiversidade? E se você quiser ver esse vídeo de novo, é só acessar o Futura Play. Então até o próximo vídeo, gente. Falou! Tchau! Mano, o planeta realmente está em perigo, né? Então, mas o que os países estão fazendo para ajudar? Olha, eu não sei. Vamos pesquisar. Vamos.